Vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a segunda parte da gravação. Espero que vocês não tenham desanimado, tenham continuado. Eu tenho que dividir este estudo em alguns vídeos porque é muita coisa, muito complexo o assunto, tem muita coisa para falar. Então, eu espero que vocês tenham paciência, assistam cada uma das partes desse estudo. Acompanhem comigo. Então, agora a gente vai entrar na parte para saber se Davi seguiu as orientações de Deus. Voltando na parte anterior, onde a gente compara Salomão com Jesus. Vocês conseguiram entender onde é que eu quis chegar? Quem é que foi chamado filho de Deus? Quem é que foi chamado de Deus? Quem é que foi suscitado? Quem veio da semente divina? Foi Salomão ou foi Jesus? Quem foi suscitado? Quem foi feito por Deus? Será que foi Salomão? Sigamos em frente e vamos ver o discorrer dessa história. Onde é que chegaremos? Pois bem, falamos da promessa, da segunda promessa, da outra promessa que Deus já tinha feito, além de todos os 250 versículos da Bíblia que falam sobre Jesus. Eu trouxe aqui uma que fala em suscitar, ok? Mas vamos lá. Os preparativos para o templo. Davi não entendeu nada do que Deus tinha falado com ele. E antes de morrer, começou a preparar a construção. Como se não bastasse, ele ainda inventa uma história, uma mentira para o seu filho, que foi gerado da mulher de Urias, que foi morto pelo próprio Davi, quando colocou na frente da batalha de guerras, depois de ter possuído sua mulher. Gente, eu sei que isso vai dar o que falar. Vai dar buchicho esse cara falando de Davi, que foi homem segundo o coração do Senhor. Gente, Davi era homem segundo o coração do Senhor, sim. Ele veio para fazer a vontade do Senhor, sim. E se a vontade do Senhor era essa, ele fez. Só que muitas vezes é a vontade permissiva do Senhor, porque Deus queria uma coisa, falou para Davi uma coisa e ele fez outra. Mas Deus já tinha escolhido o povo de Israel, tentou desistir dele lá no início, quando Moisés pediu para não desistir. Moisés intercedeu pelo povo e falou: Não, Senhor, não desiste dele, não, porque se o Senhor desistir dele, o que será do teu nome? O Senhor escolhe alguém e não consegue fazer eles vencerem? E Deus volta atrás e segue com o povo de Israel. Vamos ver. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus. Quem disse isso? Davi. Esta será a casa do Senhor Deus. E esse será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se juntassem os estranhos que estavam na terra de Israel. Começou a pegar gente e ordenou os cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Deus não tinha falado para ele não fazer. Sobrou dúvida para alguém que chegou até aqui. Sobrou dúvida que Deus tinha dito para ele não fazer. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas, das juntas, como também cobre com abundância, que nem foi pesado. A madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque Davi dizia: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de se edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. E pois agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Eu pergunto, por que Davi era tão teimoso? Será que ele se encheu de orgulho depois que Deus lhe deu a primeira vitória? Quando matou um gigante para libertar Israel da opressão? Deus pegou ele lá do curral das ovelhas, lá do meio das montanhas, que ele ficava cuidando de carneirinho, de ovelhinha.
faz ele ser ungido, faz ele derrotar Golias? Será que é por causa das muitas vitórias que Deus deu, vencendo vários reinos e países? Olha que vocês viram quando Deus está falando com Davi, ele diz: eu venci. Aí vem, Davi dá ordem ao filho para construção. 1 Crônicas 22. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: meu filho, quanto a mim, eu tive em meu coração edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim veio a palavra do Senhor, dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante minha face. Eis que o filho que te há de nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Foi isso que Deus disse pela boca do profeta. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho. Foi isso aqui que Deus disse pela boca do profeta? Nós veremos, foi isso aqui? Ou isso aqui é Davi que está falando? Deus disse: este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospere e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele te disse. Ele não disse, disse para Salomão: o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas nem tenhas pavor. Eu queria saber de onde Davi tirou essa profecia. De onde Davi tirou essa profecia? Em qual livro está relatado? Eu procurei, não achei. E eu já li a Bíblia. Eu já vasculhei a Bíblia. Se alguém de vocês tiver de onde ele tirou essa profecia aqui, tu derramaste sangue em abundância, tu é homem de guerra, portanto teu filho Salomão vai fazer. Qual é o nome desse profeta? Eu não conheço. Eu não conheço. Ok? Sigamos em frente. Será que é verdade? Vamos voltar a 1 Crônicas 17:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a profecia de Deus, pelo profeta Natã. Eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo, de Israel. Eu estive contigo por toda a parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus... Foi Davi que exterminou? Foi Davi quem exterminou? Essa é a pergunta. Foi Davi quem exterminou? Foi? Davi diz que ele recebeu de Deus uma orientação para mandar o filho construir a casa porque ele era homem de guerra. Ele derramou sangue. E Deus está dizendo aqui: eu exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Israel nunca entendeu, desde o princípio, que quem age
por Israel. E quem deveria agir por Israel é o Senhor. Por isso que Deus escolheu um povo pequenininho, mirradinho, um povo fraquinho, para lutar contra guerreiro gigante e derrotar esse guerreiro gigante, porque é o improvável. Deus faz o improvável, Deus faz o impossível, Deus entra onde não é possível. Então ele está dizendo para Davi: Davi, eu não te pedi para fazer casa. Eu exterminei diante de ti, eu exterminei. Eu ordenarei um lugar para o meu povo e plantarei Israel, para que habite num lugar e nunca mais seja removido de uma parte para outra. Vejam bem, Deus está dizendo para Davi, quando Davi faz aquela promessa, quando Davi tem aquela ideia mirabolante, eu quero fazer uma casa para Deus, Deus está dizendo para ele: não, você não vai fazer casa para mim. Olha só, assim, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízo sobre o meu povo de Israel, porém eu abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. O Senhor te edificará uma casa. Não você. Eu abati seus inimigos e não você. Você não é um homem cheio de sangue nas mãos. Foi Deus quem falou isso com você. Isso é mentira. Deus disse a Davi que tinha derramado muito sangue aqui. Pelo contrário. Deus está dizendo para ele que tirou ele de um curral de ovelha, que ele é um carinha fraco, que ele estava lá e fez o nome dele crescer por causa das vitórias que Deus deu para ele. Foi Deus quem exterminou os guerreiros. Foi Deus quem... Você acha que um estilingue, acha mesmo, que um estilingue ia matar um gigante? Davi ia matar um gigante com um estilingue. Você acha que foi Davi? Ele próprio assume, o Senhor assume. Ele próprio assume a responsabilidade por matar os povos. É ele quem diz: diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e outra vez, porém abati todos os seus inimigos. Porque nesse caso, Davi não entendeu que é ele quem mata. Davi não entendeu que é ele quem mata, é Deus quem mata. É ele, Deus, quem dá a vitória. Pois se não fosse por ele, Davi, sequer Golias teria sido derrubado com uma pedra. Ou não foi ele quem tirou a vida de Golias, Davi? Você acha mesmo, Davi, que foi você que matou o gigante com estilingue? Ah, Davi. Davi vai falar para o filho dele que não era ele. Davi não entendeu nada, gente. Davi não entendeu nada. Davi vai falar para o filho: Deus falou para mim que não é para mim fazer uma casa, é para você, meu filho, fazer uma casa. Aí eu vou fazer. Portanto, se Davi tivesse reconhecido a voz do Eterno, quando pela boca do profeta Natã disse: te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Se ele tivesse ouvido a voz do profeta, se ele tivesse entendido o que o profeta disse, ele não teria seguido com esse projeto. Mas talvez pela vontade de agradar, ele acabou falhando e seguiu com o seu projeto. Tanto que ele mesmo dá início à obra e depois convence seu filho a iniciar a construção. Ele foi proibido de fazer a casa. Não entendeu nada. Ele não teve paciência, o Davi impaciente. Ô amigo Davi, você devia ser mais paciente, ter ouvido a voz de Deus. Não teria gerado tanta confusão. Provavelmente Deus teria feito a obra dele da forma que ele queria. E Deus teve que ter paciência com Davi, esperar ele fazer aquela lambança toda. E aí Davi começa a chamar o seu projeto de casa do Senhor. Olha só, ele virou Deus, gente.
Davi virou o criador da casa de Deus. Davi se coloca no lugar de Deus e fala assim: eu vou fazer uma casa para você. Eu sou impaciente. Então eu vou fazer uma casa para você. Davi não era você, não, é só assim. Não, vou preparar para meus filhos, então vou deixar aqui tudo certinho. Eu já fiz um filho, né? Amei esse filho. Quero que ele seja o construtor dessa casa. E aí ele começa. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor. E Davi começa a chamar já de casa do Senhor. 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e de cobre, de ferro, que nem foi pesado. Porque em abundância é. Também madeira, pedras preparei, tudo supre. E tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão e cortadores e artifícios de obras de pedra e madeira e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro, da prata, do cobre, do ferro, não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Meu filho, aí começa a construção. Daquilo que iria servir de objeto de desejo para diversos povos. Davi fez um monumento gigante. Ostentação, riqueza material. Veja os demais capítulos do livro de Crônica relatando milhares de homens e as toneladas de ouro, prata, bronze, madeira, pedra utilizada para essa construção. Davi invita, faz todo o planejamento. Entrega o projeto arquitetônico para o filho, material, pessoal, para que ele cumpra o seu sonho que Deus falou para ele. Não vá fazer. Deus falou para ele: não quero que você faça casa para mim. Mas Davi pega, faz o projeto, arruma material, pede para povos trazer para ele tudo quanto é coisa, arruma arquiteto, mecânico, para que o filho dele cumpra o sonho dele. O qual Deus falou para ele: eu vou fazer uma casa para ti. Eu vou fazer uma casa para você, não você vai fazer uma casa. Vejam quão difícil é lidar com Davi teimoso, né? Então Davi pede doação para a construção. Aí vai lá. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço e tenro. E essa obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor. Ai, Senhor. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e as pedras de ornato e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras. O povo de Israel viveu no materialismo e vive no materialismo até hoje. Não conseguiram entender o projeto de Deus. E ainda, de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro, prata particular. E ele vai dizendo que fez aqui tanta riqueza, tanta ostentação. Quem, pois, está disposto a encher sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Ele pede, ele dá tudo que ele tem, ele pede, como os cristãos aí estão pedindo dia a dia nas igrejas. Vem, me traz aí o que você tem, o seu ouro, a sua prata, a sua casa, o seu carro, vende, dá para a igreja, dá o seu primeiro salário do mês, o primeiro salário do ano, dá o último salário do ano, vende, dá o seu dízimo, a sua oferta. Vocês conseguem ver alguma semelhança no projeto de Davi para o projeto que tem hoje? Vocês conseguem fazer alguma comparação? Vocês conseguem ver a similaridade do que acontece hoje com o que aconteceu no passado? O povo não saiu de lá
Está lá até hoje. Não entendeu. Então, os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e centenas de capitães à obra voluntariamente contribuíram. Deram muito. Muito. E os que acharam com pedras preciosas as deram. Os que se acharam com pedras preciosas deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram para o Senhor. Salomão inicia a obra, mas vocês vão ver que a consciência dele aqui já está meio pesada. Eis que estou para edificar, isso aqui já é Salomão, estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da preposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, porém, quem teria força para edificar uma casa? Quem teria força para lhe edificar uma casa? Visto que os céus e os céus, até os céus dos céus, não o podem conter. E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Oh, meu Deus! Veja que ele próprio já assume que é uma casa para ostentar poder, porque ele é grande demais. Ao mesmo tempo que já começa a se justificar dizendo que não era nada para construir tal casa para um Deus que não poderia ser contido em uma casa. Importante relatar para vocês, os comentários em azul aqui são grifos meus, tá? Eu coloco para poder me lembrar aqui. Quando eu vou lendo, eu vou mastigando, eu vou me alimentando, eu vou extraindo o sumo do que eu estou lendo, então vai saindo essas coisas. Eu vou colocando isso para lembrar. Quando ele termina a obra e vai pedir a presença de Deus, veja o que ele fala. Olha a oração de Salomão. Salomão terminou a obra e vai chamar o Senhor. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, em um lugar para a tua eterna habitação. Ali atrás ele falou que Deus não pode ser contido. Aqui ele fala da eterna habitação de Deus. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. O próprio Deus tinha dito, no capítulo 17 de Crônicas, que ele tinha estabelecido Davi como chefe do povo dele. E aqui Salomão está dizendo que Deus está dizendo que ele não escolheu nenhum para ser chefe do povo dele. Quem está falando a verdade? Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. É Jerusalém.
Jerusalém está o nome, Jerusalém está o nome de Deus na cidade, ok. Escolhi Davi para que tivesse o cargo, para que tivesse cargo do meu povo, Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai. E aí Salomão repete aqui o seguinte: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Gente, me desculpa, mas ninguém olha para isso aqui, não. Ninguém olha para isso aqui. Deus disse isso daqui. Foi Deus quem disse? Bem fizeste de ter isso no seu coração. O que Deus disse? O que Deus disse? Vamos voltar aqui. Hum. Hum. Assim diz o Senhor: eu tirei você do curral de trás das ovelhas. Te ordenei, meu povo. Abati os teus inimigos. E te disse: o Senhor te edificará uma casa. O Senhor te edificará uma casa. De novo, o Senhor te edificará uma casa, Davi. Não é você, Davi. E aí ele está dizendo que o pai dele ouviu do Senhor que era bom ele fazer uma casa para ele. Gente, quanta astúcia, quanta estultícia para poder realizar o desejo do pai e para fazer aquilo que eles querem, que é a obra de madeira, que é a obra de pedra, para fazer aquilo que eles querem. E aí Deus diz: contudo não edificarás a casa, mas meu filho, que há de descender de ti, mas o teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. O que está escrito aqui, nesse parte amarela, é uma mentira que sai da boca de Salomão, porque não foi Deus quem falou isso. E aí, Salomão faz uma oração para consagrar o templo. E aí Salomão começa: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Então ele começa a rogar a Deus para que Deus atenda o pedido dele, para que ele possa habitar naquela casa que ele fez para o Senhor. Quando ele vai falar com Deus aqui para pedir a presença de Deus, ele já assume que Deus não podia habitar em casa de obra, feitas por mão de obra. Mas ele vai e pede misericórdia a Deus. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. A oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor, e entra para o teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do teu bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Ele está suplicando aqui, pedindo pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que Deus tivesse misericórdia, não virasse o rosto dele, não fizesse ele passar vergonha, como Davi deve ter passado, e vinha habitar ali, naquela casa. Ele reconhece que Deus não poderia habitar naquela casa, mas pede para Deus
atender a sua súplica e voltar os ouvidos para aquele lugar. Por isso que Deus ouve. E ele fala aqui novamente em Reis, relata novamente, mas na verdade habitará Deus na terra. Eis que os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volta-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor, estou suplicando, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre essa casa, sobre esse lugar, do qual disseste, o teu nome estará ali, o meu nome estará ali. Foi Deus que disse isso, o meu nome estará ali. Foi Deus quem disse isso aqui. Para ouvirdes a oração do teu servo, para ouvirdes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus. Tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Então Deus vem e conversa com ele e aceita a súplica dele. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, ó, super vovô, a casa do rei, e todo o desejo de Salomão lhe veio a fazer a vontade de fazer. O Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, e suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. Santificar é separar. Santifiquei a casa que edificaste. Veja, coloquei aqui bem claro que Deus não a chama de minha casa. Interessante, né? Deus diz para Salomão: eu santifiquei, eu separei, eu atendi a sua súplica, que suplicando fizeste a mim. E santifiquei a casa que edificaste. Foi Deus quem edificou? Foi Deus quem edificou essa casa? Ele falou para Davi: eu te farei uma casa. Veja, santifiquei a casa que edificaste, Salomão, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Pôr ali o meu nome e não estar ali. Pôr ali, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos, meu coração estarão ali todos os dias. E, se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo que mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra. Destruirei.
Israel da terra, que lhes dei. E a esta casa, que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado de motejo, zombaria, entre os povos. Quanto tempo Israel foi zombado? Quanto tempo Israel foi zombado? Mais de 1.200 anos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou eles da terra do Egito, que tirou seus pais da terra do Egito. E se apegaram a deuses alheios e se curvaram perante eles, e os serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Veja que Deus condiciona a permanência dele com Salomão à obediência. Mas o que vamos ver ao longo do tempo? O que vamos ver ao longo do tempo? Salomão também peca, adora outros deuses e Deus entrega eles nas mãos dos seus inimigos por várias vezes. Veja-se em 1 Reis, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Deus disse que aquele que faria o templo seria tomado por seu filho e ele lhe seria dado por pai. Disse também que esse reino seria eterno, conforme as próprias palavras, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Essa é a promessa para aquele que ia fazer a casa para Deus. Salomão se foi. O templo foi derrubado e saqueado 2 vezes até o presente momento. Será que Deus mentiu para Davi? Ou Davi se enganou com o que Deus queria lhe dizer? Será? Foi Deus que errou? Foi Deus que errou? Ou foi Davi que se apressou em querer fazer aquilo que Deus não lhe mandou? Quem é que faria a casa para Deus? Quem é que seria chamado de pai? E quem é que ele chamaria por filho? Quem é que tomou Deus como pai? Quem é que tomou a ele como filho? Tá fácil? Tá fácil? Não tá fácil? Por tudo que você leu até agora? Não tá fácil descobrir e identificar quem é o filho que fez a casa? Mas sigamos. O templo de pedra é destruído. Aquele que era a casa de Deus, que Deus estava lá dentro. Isso aqui eu extraí do Google, mas está na Bíblia também. Eu extraí porque é bom fazer comparações para saber a idade exata quando aconteceu. Eu faço isso para poder trazer visão atualizada. O primeiro templo de Salomão foi destruído em 586 a.C. pelos babilônios.
liderados pelo rei Nabucodonosor II. Após um cerco de 2 anos a Jerusalém, o exército invasor saqueou os tesouros sagrados, incendiou o edifício, derrubou as muralhas da cidade, marcando o início do exílio babilônico. Deus estava lá dentro? Deus estava lá dentro como? Ali era a casa de Deus? Nabucodonosor entrou, incendiou tudo, levou tudo, aquela riqueza que o Davi tirou dos irmãos, tirou da igreja, tirou da congregação. Tirou da boca de muito pobre na época, com certeza. Nabucodonosor foi lá e saqueou, destruiu tudo. Detalhes da destruição. Ocorreu devido à rebelião de Judá contra a Babilônia e o afastamento religioso do povo. O povo deixou Deus, né? O incêndio de Nebuzaradã, comandante da guarda de Nabucodonosor, foi o responsável por atear fogo. O incêndio, né? Nebuzaradã, comandante da guarda de Nabucodonosor, foi o responsável por atear fogo ao templo, ao palácio real e às casas de Jerusalém. Eles incendiaram não só o templo, incendiou o templo, as casas, o palácio do rei. Destruiu tudo, não sobrou nada. Todos os objetos sagrados de ouro e bronze foram levados para a Babilônia. E aí eu te pergunto, onde é que estava Deus? A tradição judaica associa a destruição ao 9 de Aviv, calendário hebraico. A destruição do templo, construído aproximadamente 400 anos antes, representou o fim do reino de Judá e o início de um período de 70 anos de cativeiro. Passaram 70 anos sobre o domínio de Babel. Não era esse o templo de Deus? Não era esse o templo de Deus? Aqui vem o relato bíblico da queda do templo. Aquilo ali que eu li para vocês há pouco foi só um resumo. Se vocês quiserem, está aí, 2 Reis 25, vocês podem ler e ver o que aconteceu com aquele templo. Aí vem Jesus e o templo. Jesus, agora, e o templo de Salomão. Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém. O segundo templo ampliado por Herodes, não o original de Salomão, destruído em 586 a.C. Ao afirmar que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus está aqui. Eu coloquei o de Mateus entrando no templo para trazer a lembrança do que ele fez quando ele está entrando. E entrou Jesus no templo de Deus. Mateus chama de templo de Deus. Eles estavam tão acostumados já a chamar o templo de Deus que Jesus entra no templo de Deus. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Quem é a casa de Deus? A gente vai ver. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que bonito. E já era o segundo, hein? Não era aquele primeiro que foi feito com tanta ostentação. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Daí eu pergunto a você. Se esse é o templo de Deus, se Jesus entrou botando ordem, derrubando tudo, porque ele queria ordem ali, que era o templo dele,
Por que que na hora que ele sai ele diz, não vai ficar nada aqui? Vai acabar tudo. Pedra sobre pedra, vai sobrar nada. Ou ele está adorando aquela casa, ou ele está condenando. Ou ele está profetizando. Né? E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha aquelas pedras e edifícios. Respondendo Jesus disse, vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se ele era a favor do templo quando ele chega fazendo aquela ruaça contra os vendilhões, por que então quando ele sai do templo ele diz que vai destruir tudo? Aqui eu vou dar um revelar. Veja aqui que ele está profetizando a respeito do que seria feito com o nome dele, quando ele partisse. Provavelmente fizeram dele comércio. Assim como fizeram comércio no templo de pedra, transformaram ele em comércio. Veja que lindo. Então, eu vou fazer uma pausa aqui para tomar uma água e para seguir adiante, não hoje, porque eu preciso levantar daqui a alguns momentos e preciso descansar. A sequência desse vídeo vai ser trazida no próximo dia, mas eu vou disponibilizá-los todos ao mesmo tempo para vocês, para que vocês não tenham esse intervalo, que possam fazer esse estudo de uma só vez. De qualquer forma, até esse momento eu agradeço. Graça e paz para todos vocês. Eu vou para o meu descanso e volto logo. Não saia daí. Eu vou dormir, mas eu volto rápido. Abraço, beijo para todos vocês, meninos e meninas do meu coração. Paz, prosperidade e a presença de Deus na vida de cada um de vocês. Tá bom? Forte abraço.